Vai começar mais uma edição do programa Café Rural. Oferecimento Cicobi Costa do Descobrimento. Mais que uma escolha financeira, um parceiro que entende os desafios e contribui com a evolução do seu negócio. AgroCenter, sua loja de defensivos agrícolas, produtos agropecuários e fertilizantes, em Itamaraju, 73-99847-1661. A Reprocria, assistência veterinária. Conte com nossas soluções para aumentar a rentabilidade da sua propriedade rural. Agora representante exclusiva da Cemex, no extremo sul da Bahia. Campo Verde Agronegócios. Qualidade, confiança e amizade. Essa é a nossa prioridade. Representante da Facholi Sementes e Nutrição Animal. Joel Cacau. Amizade, confiança em bons negócios. Venha negociar seu cacau conosco. 73-3294-3445. Concel Steel. Motosserras, roçadeiras, podadores, assistência técnica autorizada Steel e muitas outras soluções para o produtor. 73-3294-0665. Blend Coffee, referência na comercialização de grãos como café Conilon, pimenta do reino, cacau e cravo da Índia de qualidade superior para o Brasil e o mundo. 73-3312-2050. Agroterezense. Conte com nossa equipe e nossas soluções em todas as etapas da sua atividade rural. Lojas em Itamaraju, 3294-1240. Eunápolis, 3261-2000. E Teixeira de Freitas, 3291-5605. Sucal, uma história construída com base na seriedade, confiança e amizade. Venha negociar seu cacau conosco. Eletro Rural. Conte conosco quando o assunto é eletrificação rural, locação de mangue e venda de transformadores. Informações 73-99955-6622. A Pinhalense. Equipamentos de qualidade e durabilidade que nos tornaram líder mundial em processamento de café, cacau e pimenta. Fale com Mário. 73-99994-7797. Casa do Adubo. Há mais de 80 anos vendendo produtos e soluções para o sucesso do agronegócio no Brasil. Compre ou tire suas dúvidas com o nosso time. 73-3291-4480. 73-99973-4883. RE Cover Eucalipto Tratado. Para cercas, currais, portes, madeiramento para telhado, galpões, portões, estacas para plantio de pimenta, paisagismo e construção civil. Rodovia BR-101, quilômetro 769, Monte Pascoal, Itabela, Bahia. Apoio Agrícola. Mais que comercializar produtos e serviços, nos preocupamos em atender às reais necessidades dos produtores rurais. Conheça nossas soluções em defensivos, sementes e fertilizantes. Em Itamaraju, Avenida Brasil, WhatsApp 73-99807-4378. Sossal Nutrição Animal. Oferecemos a melhor nutrição ao seu plantel. Encontre o nosso distribuidor mais próximo de você. Facom Engenharia, especialistas em pré-moldados de concreto, manilhas, postes, pisos de concreto, blocos, galpões e dobras de aço. Fone Zap 73-3665-1041. Doutor Henrique Viana, médico oftalmologista, especialista em retina e vítreo. Disponível para atendimento na Clinol, de segunda a sábado. Telefone 73-3291-9400. Agritec, representante exclusiva do organo mineral CP Multi. BR Pneus em Teixeira de Freitas. Reforma de pneus em todo o extremo sul da Bahia. Telefone 73-98136-9516. Posto Bem-TV. Tradição, credibilidade e responsabilidade fazem parte da nossa história. Festicol, material de construção, irrigação, produtos agropecuários, ferramentas e assistência técnica. Fale conosco. 73-3294-3062.
Adequar Engenharia Ambiental. Soluções práticas em projetos na área rural e urbano. Regularização ambiental, hídrica e georreferenciamento. Adequar hoje é garantir o futuro. 73-3013-8183. Proembrio. Produção in vitro de embriões e serviços veterinários. O futuro do seu rebanho começa aqui. Izuki Máquinas. Serviços de escavações, represas, destocas, limpeza de pastagens e muito mais. Fale conosco. 27 99974 9006. É mais um dia ao lado do produtor rural, nessa terra fértil e diversificada. Faça chuva ou faça sol, essa terra é abençoada. Como o extremo sul, não há nada igual. Café rural, levando informação com respeito, credibilidade, muita força e dedicação. Café rural é amor à terra de verdade. Programa Café Rural, a voz que representa o setor rural. Café rural, no seu dia a dia, é a voz do agro no extremo sul da Bahia. Muito boa noite, amigos, e bom dia para os ouvintes do rádio. Nós estamos agora na 4ª edição do nosso Pod Café, o podcast da Café Rural, ao vivo através das nossas mídias sociais e também com retransmissão através do nosso programa de rádio, através da Rádio 99 FM. Bom, que satisfação reencontrar os amigos para mais um bate-papo, mais um momento importante, onde a gente para aqui nos nossos estúdios para tomar um cafezinho ao lado de grandes amigos, grandes profissionais do agro, para compartilhar com você as principais informações do nosso setor. Hoje, claro, nós vamos dar um destaque especial à cafeicultura na nossa região. Nós estamos num momento em que o comércio fica eufórico com o período de colheita do café, e a gente sabe do tamanho da grandeza da cafeicultura para a nossa região. O comércio, que o diga, é gostoso de ver. A gente passa aqui nas 4h30, 5 da manhã, e aí você dá uma olhada nos trevos, ônibus e mais ônibus de trabalhadores indo para a cafeicultura. E a gente sabe que na quinzena eles vão para o comércio investir, e é por isso que a gente defende tanto o setor rural da nossa região. E hoje nós vamos dar esse destaque especial. A 4ª edição do nosso podcast, nós vamos falar sobre doenças do cafeiro conilon, estratégias para o manejo sustentável. O retorno, se quiser baixar um pouquinho, Felipe, não tem problema não, tá bom? Para esse encontro, eu já peço, Felipe, para abrir a tela aqui, que eu já quero apresentar aqui os nossos convidados. Nós estamos aqui no estúdio com Thales Dutra. Thales é engenheiro agrônomo, representante técnico da Syngenta no sul da Bahia. E daqui a pouco também nós vamos trazer aqui para essa conversa o mestre, pesquisador, professor William Bucker, adjunto de Epidemiologia e Manejo de Doenças de Plantas, lá da UFES, engenheiro agrônomo, doutor em proteção de plantas. É um grande pesquisador. Já tivemos a oportunidade de nos encontrarmos em um evento em 2019 e a gente vinha costurando, sempre discutindo, tirando uma dúvida, uma questão ou outra, e agora nós temos essa oportunidade de parar. Ele vai estar conosco de forma remota, está no Espírito Santo, a gente vai fazer o link, daqui a pouco já trazendo ele para cá também, para a gente contextualizar e trazer esse assunto tão importante. Nós preparamos aqui um mix de assuntos muito bem elaborados para atender a necessidade dos produtores rurais da nossa região. Mas eu quero logo, em primeiro momento, dar boa noite para meu amigo
Thales, ele estava falando comigo que os demais podcasts por aí são gravados. A gente gosta que é do ao vivo, que a gente aperta o camarada, ele dá aquela tremedeira nas pernas, começa a suar e depois se ajusta, a gente toma um café, toma uma água e o bate-papo vai fluindo e quando vê o negócio o tempo já passou. Thales, que satisfação te receber aqui nos estúdios da Café Rural para a gente falar de um assunto tão importante para nós que somos do setor e para o comércio, para tudo, porque o café, ele é muito forte. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos os ouvintes de casa, né? Acho que a satisfação é minha de poder estar aqui como profissional do agro, né? Hoje atuando pela Syngenta. A cultura do café é uma cultura que a Syngenta tem um carinho à parte. Acho que porque ela é muito desafiadora, né? Muito. Cada ano conta uma história, mas sempre tem uma peça que não muda, que é o agricultor, que é resiliente, sempre está lá. Independente de seca, independente de quebra de safra. É fato. Então, para nós é muito gratificante estar aqui no seu programa. Eu sei que você conecta muita informação com os cafeicultores, com os agricultores e espero que possa ser um bate-papo muito proveitoso para todos. Ô, Thales, às vezes o pessoal pergunta por que café rural, né? Eu sou um apaixonado pelo café. Eu sou consumidor e apaixonado pela cafeicultura e uma pessoa que eu respeito demais a trajetória do produtor, que a gente estava observando. Nós elaboramos alguns problemas aqui do cafeeiro. Isso aqui é só um pedaço dos desafios que o produtor precisa. Uma hora é seca, outra hora é chuva, outra hora é problema de mercado. Sempre tem um pepino. Obra, é bomba, é tudo que dá problema na roça. Nossa Senhora. Então o que acontece? Como o pessoal pergunta por que café rural, é porque a gente nunca chama uma pessoa que você não gosta para tomar um café. A ideia do nosso programa, quando nós começamos, era sentar numa mesa como nós estamos aqui, tomar um cafezinho e discutir os principais assuntos do setor rural. E é por isso que nós estamos aqui nesta edição do nosso podcast. Felipe, já dá para a gente trazer o professor para a conversa também? Já dá para colocar ele isso no meio aqui, que a gente aperta um do lado, aperta do outro. Nós queremos dar as boas-vindas ao pesquisador, professor William Bucker. Professor, que satisfação. Nos encontramos em 2019 e agora nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Pó de Café e vamos nos encontrar na Feira do Produtor Rural. Boa noite, meu amigo. Satisfação falar com um amigo. Boa noite, Carlos. Boa noite, meu amigo. Obrigado aí pelo convite, a você, o Thales. Se Deus quiser, vamos estar na feira aí junto, vamos passar um pouco do conhecimento, aprender bastante com os produtores e comer um churrasco, né? Já ficou prometido um churrasco aí, vamos comprar um churrasco no lugar. Me dá mais retorno, professor, por favor, me dá mais um realzinho de som aí, entendeu? Professor, já falei com o Adalberto aqui, você vai estar lá conosco, lá e Adalberto vai estar lá em todos os dias da Feira do Produtor, se tornou o churrasqueiro mais famoso desse nosso Brasil aí. Você pode ter certeza que nós vamos comer uma carne diferenciada, meu amigo, vamos compartilhar desse momento, ajudando, dando a nossa contribuição para esse setor tão importante e com muito orgulho que eu já anuncio que o amigo estará conosco aqui durante a 4ª edição da Feira do Produtor Rural. Thales, acho que agora a gente pode pegar do ponto que a gente já estava conversando, que nós estamos falando de uma atividade muito importante, viu, professor? Professor, o senhor está falando de onde hoje? Hoje eu estou em Alegre, no Espírito Santo, aqui no sul do estado. No sul do Espírito Santo, você vê a tecnologia, né? Encurtando distâncias, viabilizando a troca de experiência. Então, agora voltando aqui, professor e Thales, a cafeicultura... A Bahia principalmente sabe a importância da cafeicultura, porque lá atrás, quando a vassoura de bruxa praticamente dizimou as nossas lavouras de cacau, e a gente tinha aqui muito ainda forte só no cacau, e um pouquinho de bueira, muito primitiva a nossa pecuária naquela época. Aí quando veio a vassoura de bruxa, que houve uma quebra, regiões que eram extremamente ricas aqui, que passou por um perrengue, a cafeicultura veio e mudou a realidade da nossa região. Hoje a gente vê os empreendimentos que estão aqui em Teixeira, que estão em Tamaraju, como que as cidades aqui estão evoluindo e nós não temos indústria. Diferente do Espírito Santo, que conta com inúmeras indústrias, aqui as indústrias que nós temos, ela é do campo, é do agro. E dentre esses setores aqui a gente
tem que destacar a força do café. E quem quer entender, falei aqui no início, a força do café, sai agora no 5 da manhã, 4h30, 5 da manhã, para nos trevos aqui dessa cidade do Extremo Sul, vocês vão ver o tanto de pessoas, o tanto de trabalhadores que tem aí, que ficam contando cada mês do ano para chegar o período da colheita do café, porque renova a esperança, você vê que é dinheiro circulando, o comércio se aquece. Então é um setor importante e que a gente precisa sentar e discutir, né, Thales? Sem dúvida, Carlos. Se a gente for parar hoje para colocar uma lupa, né, o que é a cafeicultura da Bahia, a gente está falando de um universo aí de uns 50 mil hectares. 50 mil hectares. Não vamos acertar no olho azul esquerdo da mosca, não, mas 50 mil é um bom número. 45 aí em produção, 5 em formação, né? Então, para pensar, são empresas de distribuição, são as indústrias, irrigação, empresa de máquinas. Sem dúvida é uma engrenagem que movimenta muito essa economia toda, o ecossistema todo da região. Né? Acredito que mais de 60% do volume de dinheiro que é movido na cafeicultura fica na própria região, né? Sim, sem dúvida. Até porque questão da mão de obra, né, é muito dependente, então isso volta para as pessoas, para os trabalhadores, né, isso volta para o comércio. É dinheiro na veia. Exato. Então nós estamos falando de uma atividade que impacta praticamente toda a região, né? Não só quem está lidando diretamente com ela. Sem dúvidas, é importantíssima aí a cafeicultura. Pois é, professor. E a sua avaliação sobre a importância da cafeicultura. Vamos falar aqui para nós, aqui, o Espírito Santo, Bahia mesmo, que tem a sua atividade no Conilon, principalmente, professor. Então, Carlos, o Thales colocou aí a importância, né? Realmente é uma cultura que para nós ela é fundamental. Para o Estado do Espírito Santo, então, nós estamos com o maior produtor de café Conilon no país, né? Então, e o Brasil é o segundo maior. Tanto o café arábica quanto o Conilon são muito importantes para a cultura. Praticamente, no Espírito Santo, só Vitória que não tem a produção de café, né? O restante dos municípios, praticamente todos produzem café. Então, e é o que você falou, o café está no dia a dia do brasileiro, né? Quando você acorda, a primeira coisa é o cheiro do café. Então, aquela memória afetiva que você tem o café, ele faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E puxando um foco com relação à questão de doenças, e foi algo interessante que você falou com relação ao cacau, a vassoura de bruxa, né, que é causada por um fungo, e o transtorno que ela causou na região, né, tanto ali de Linhares até o sul da Bahia. E esse tema que, né, nós estamos trazendo, a importância dele com relação à questão de doenças, é justamente para a gente evitar esses danos. Também agora na cultura do café, da cafeicultura, dada a sua importância. Então, quando a gente fala doenças, né, do cafeiro aí, é justamente para a gente poder minimizar esses danos, essa redução da produção e fazer com que o produtor aí tenha um aumento da sua rentabilidade, né, e que consiga produzir de forma sustentável. Ô professor, eu fiz uma pergunta para Thales aqui. Naquela sua vinda em 2019, a gente estava enumerando lá os problemas. Aí Thales falou, rapaz, empurra essa aí para o professor. Que às vezes a gente toma uma xícara de café, senta com um amigo, vem cá, vamos tomar um cafezinho, bora falar da vida dos outros, que a nossa está mais trançada que palha de alho, mas tem que ter um cafezinho. Professor, são tantos os problemas. Nós enumeramos aqui 1, 2, 3, 4, 5 tópicos. Mas vai muito mais do que isso, né? Nós pegamos aqui os 5 principais, mas eu acredito que o produtor, para produzir esse cafezinho nosso do dia a dia, dá mais de 10, 12 problemas que ele tem que enfrentar, professor? Com certeza, né? A gente, quando só com relação à parte de doenças, né? Nós temos aí todo o manejo que vem desde o viveiro até, vamos falar do Conilon em si, né? Da qualidade das estacas, do jardim clonal, vamos pôr assim, até realmente a xícara, né? Então a gente precisa de trabalhar de modo a garantir essa produção. E aí quando a gente pega a parte de insetos, pragas, né? Cochonilho, o pessoal teve um problema muito grande, broca da haste, então a gente entra no universo só de fitossanidade é muito grande. Aí quando o produtor pega a nutrição, pega a irrigação, vai associando todos os problemas, acaba que se torna um ecossistema muito grande. E a gente fala isso para os nossos alunos, o produtor está preocupado com muita coisa. E o papel do agrônomo é resolver o problema, né? Então, trazer essa paz ao produtor. A nossa ideia aqui é juntar essas ferramentas, um diálogo, uma conversa, para tentar pegar esses pontos que a gente encontrou que é muito importante. Porque o bom é que
nós temos muitos pontos que dá para vocês me convidarem e retornar de novo aqui para a gente fazer um pote de café. Pronto. Mas, já estou me autoconvidando. Mas é isso, acho que a gente não vai conseguir sanar tudo, mas a gente vai pegar os principais pontos aí. Ô Thales, o professor, ano passado, nós passamos por mais uma situação de El Niño. As temperaturas, meu amigo, não desafio, né? A gente vem de uma sequência, meu Deus do céu, 2015 a 16, um ano antes falasse de irrigação no Espírito Santo, alguma coisa, depois veio, foi aquele temporal, depois veio aquele El Niño terrível, aí depois veio aqueles 100 dias, 18 para 19, agora volta o El Niño, é desafio atrás de desafio, e o produtor ele tem que se rebolar para resolver, enfrentar tudo isso daí. É um mix de tecnologia, é doença de um lado, é doença de outro. Hoje dá para enumerar, por exemplo, após um período desse nós passamos com a incidência do El Niño, que atingiu a nossa região, Espírito Santo, Bahia. Quais agora os principais problemas, professor, que dá para falar agora do que vem pela frente aí, que o produtor precisa estar atento para a gente não sofrer como em outras épocas, meu amigo? Então, com relação à questão da parte que a gente fala com relação ao tempo, né, clima, quando eu penso em doenças de plantas, nós falamos do triângulo da doença. Então, assim, eu tenho um patógeno, que geralmente vai ser o fungo, ou a bactéria, ou o nematóide, que é o agente que causa a doença. Nós temos o hospedeiro, que no nosso caso é o café. Então, você vai ver que vai ter clones que são diferentes de acordo com a resistência, de acordo com o ambiente. O ambiente ele vai estar relacionado com temperatura, umidade, precipitação, e isso tudo influencia as doenças. Então, ambientes às vezes mais secos, quando a gente puxa para uma região mais seca, você tem menos problemas com fungos e bactérias, por exemplo. Certo. Mas aumenta a sua incidência, a sua intensidade de ocorrência de pragas. Então, os insetos começam a aumentar a quantidade de ocorrência de pragas, de insetos ali, de ácaro e tudo mais, né? E quando você começa a aumentar a quantidade de chuva também, umidade, molhamento foliar, tudo isso, aumenta o problema com relação à questão de doenças fúngicas e também de bacteriosas, que a gente chama, que são causadas por bactérias. Então o produtor agora, se a gente for pegar, né, a questão da colheita, da pós-colheita, está ocorrendo muitos ferimentos das plantas, está ocorrendo a questão da poda, da desbrota, né? Então são estresses que, na verdade, vão tornar a planta um pouco mais suscetível. E é importante o produtor se atentar a isso e entender que, dependendo da situação, ele vai ter um maior ou menor problema com base no manejo que ele adotar. Perfeito. Não, acho que o William foi muito cirúrgico aí, e só para complementar, na prática a gente viveu isso. Pega os 114 dias sem chuva que nós tivemos aí um ataque de cochonilha, né? Nós vamos falar de doença, mas tivemos um ataque de cochonilha nunca antes visto, né? Tivemos ataque de ácaro vermelho, muito bruto também. Tô vindo da região que eu atuava antes, que o bicho mineiro é um problema muito grande lá no norte de Minas. E aqui no sul da Bahia, como no norte do Espírito Santo também, o bicho mineiro, o clima seco favorecendo. E quando a gente chegaram as chuvas, né? Graças a Deus chegou, tivemos o impacto da seca, o produtor está vivenciando isso agora. Graças a Deus estamos com patamares de preços bons, né, para compensar também essa dor aí do agricultor. Justamente. E a gente teve as chuvas, e com as chuvas, né, as lavouras muito bem tratadas, muito bem adubadas, elas se reestruturam, né, colocam folhas novas, né, e a gente começa a ter todo o cenário muito favorável para a doença. Você começa a ter um cenário favorável para ferrugem. A gente já, agora no pós-colheita, já vai ter também a florada, a gente tem agentes que podem causar e causam prejuízos, né? Então a gente está vivenciando isso na época. Aí você fala assim, Thales, não está chovendo agora, mas de manhã quando eu vou sair o vidro do carro está escorrendo, né? Então fato. Tem um orvalho, tem molhamento foliar, ou seja, nós temos todas as condições favoráveis para ocorrências de doenças nesse momento. Acho que a gente pode entrar aqui num assunto, a gente estava conversando antes, professor, e fala-se tanto em ferrugem, não é algo novo, como naquela palestra de 2019 que está trazendo aquela questão. Não, nós estamos falando aqui de uma questão que já vem se arrastando há anos, que não era nem para falar mais disso. Mas a gente volta aqui no nosso primeiro foco aqui. O que é a ferrugem, como ela
tende a afetar o cafeeiro nesse ano, depois de tudo que nós passamos de seca, o retorno das chuvas? O que o senhor pode trazer para a gente, professor, dessa informação? Bom, a ferrugem é causada por um fungo, né? Nós chamamos de Emilia vastatrix. Só a título de história, não tem o cafezinho, não tem o chá da tarde dos ingleses? A ocorrência da ferrugem no Ceilão, no Sri Lanka, que era uma colônia que produzia café para a Inglaterra na época, fez com que praticamente as áreas fossem dizimadas e mudou o hábito. Então o chá da tarde do inglês, na verdade, era café da tarde. Pela questão da ferrugem, fez com que mudasse o hábito de um país. Então hoje o chá da tarde é graças à ferrugem. Pra você entender a importância, né, dessa doença. Então é realmente uma doença muito importante. Hoje é uma das principais do café. Nós temos a questão da variabilidade dos isolados, das raças. A mesma questão a gente fala quebra de resistência ou suplantação de resistência dos materiais, porque o gene de resistência continua, mas ele suplanta, né? Então é um fungo que tem uma capacidade muito grande de evolução com relação à parte de manejo. E ela exige um manejo muito bem feito, porque caso você perca o tempo, o momento correto de fazer a sua pulverização, o momento correto, ou não usa uma molécula correta no momento certo, hoje nós temos várias ferramentas, né, tanto químico quanto biológico, mais a parte de resistência, tudo isso é importante para eu poder formatar o meu trabalho e ter um controle eficiente. Uma coisa que nós vimos esse ano foi o pessoal entrar muito na colheita e já com folhas com ferrugem. Isso causou um transtorno para o pessoal. Então, aí começou a se levantar várias hipóteses, né? Foi um manejo feito errado, o produto não faz mais efeito. O que está acontecendo com isso, né? Correto. E foram levantadas várias hipóteses. Então, quando a gente pensa nessa importância, né, e por mais que seja algo que nós estamos falando aí já há bastante tempo, ela tem um dinamismo muito grande. A ferrugem, ela é um desafio, assim como ela é para o café, ela é para a soja, são patógenos, são fungos diferentes, mas do grupo ferrugem. E devido a essa questão que nós temos de dificuldade. Uma coisa que o Thales falou interessante, por exemplo, a ferrugem em torno de 21 a 25 graus Celsius é a temperatura ideal para ela. E umidade alta, né? O Thales estava falando que o carro está ficando embaçado, aqui também. Então, orvalho, molhamento. E o que importa para nós é a temperatura noturna. Porque o que acontece? Os esporos da ferrugem, quando o produtor pega uma folha com ferrugem, ele vai olhar por baixo da folha, ele vai ver aquele laranja, né? Alaranjado, um pozinho laranja, correto? Aquilo ali são os esporos, é como se fossem sementinhas do fungo. Essas sementinhas, elas são disseminadas, elas vão entrar por baixo da folha de outra folha sadia e vai infectar. Geralmente, quando ocorre isso ocorre à noite. Então, esse momento que o fungo, né, que o esporo germina e penetra na folha, ele ocorre à noite. E a temperatura da noite, junto com essa água livre, disponível do orvalho, é uma condição ideal para que ocorra a doença. Então, às vezes, fala, nossa, está um calor de 30 graus, mas à noite está dando 20 graus. Então, essa temperatura ela vai influenciar diretamente com relação à questão da ocorrência da doença. E aí o produtor, às vezes, ele esquece disso e pensa mais no dia, esquece da noite. E aí acaba que pode ser que não entenda que já está chegando o momento que isso seja favorável para a doença. Não, perfeito. Eu gosto muito de fazer analogia, sabe? Eu treino muito as equipes de vendas nossas aqui, dos canais, a equipe da Nutrimac, o pessoal da Agro300, o pessoal da Coabriel, né? E quando a gente fala de ferrugem, parece que o pessoal fala assim, vai falar de ferrugem de novo, mas tem que falar. Primeiro, a gente tem um parque cafeiro hoje que é muito suscetível à ferrugem. E diante dessas condições climáticas aí que o professor citou. A analogia que a gente faz diante desse cenário é o seguinte, imagina você fazer uma viagem, William, você sair para andar 5.000 quilômetros de carro, aí você vai abastecer o carro na saída. Com um tanque só você vai rodar aí 10, 15% do seu trajeto, né? Eu acho que o manejo de doença ele é muito parecido com essa viagem. Se a gente fizer um abastecimento só, 15% do ano a gente vai passar, vamos dizer assim, 15%, 20%, né? Ou seja, ao longo dessa viagem, que é o ano agrícola, né, nós temos que fazer abastecimentos pontuais, estratégicos,
qual arma eu vou utilizar, né? Qual produto, qual ativo é pertinente nesse momento, para a gente conseguir chegar nessa viagem, né? No fim dela. E muito importante, um ponto que o professor William trouxe, é essa ferrugem ali na colheita, né? Terrível. É o pior cenário que a gente pode ter de ocorrência de ferrugem, é uma ocorrência de ferrugem dentro da safra, né? Primeiro, ninguém para de colher café para pulverizar. Aí você pega os materiais suscetíveis nessa época do ano, a ferrugem, eu comparo ela como um incêndio quando ela está esporulada ali, quando o professor trouxe, né? E ela de fato queima, derruba a folha de café, e aí o prejuízo já está. Então é importante demais durante o ano, em momentos específicos, no pré-florada, pós-florada, acho que é muito importante levar a ferrugem como principal doença, mas sabendo que nós temos outras doenças, né? Então qual ativo eu vou utilizar? Nós vamos falar das outras doenças mais para frente, mas fechar ali com chave de ouro, né, William? Acho que essa intervenção aí na pré-safra ela que vem para carimbar um bom manejo de ferrugem. E posso te dizer, isso acontece muito, ainda mais em anos que a gente tem condições favoráveis como esse ano. Eu tenho rodado algumas roças na região de Itabela, região de Onápolis, Teixeira, Itamaraju, e aí quando você vai, o produtor fez até alguns manejos, tá, no pré-safra, e agora já começa, quando você pega a folha, você olha contra a luz do sol, você já vê que está começando a formação ali, os micélios, a pústula, já está me dando um start que, se eu não colocar uma lupa, se eu não colocar isso no radar, eu posso ter um problema ali na frente. Que aí já entra as aplicações de asepsia, né, logo no pós-colheita. Mas o negócio não é fácil na vida do produtor. Uma coisa Sim, professor. Uma coisa interessante, Carlos, dentro disso que o Thales colocou, é o monitoramento. Então, quando a gente pensa em controle de doença, quanto mais cedo eu fizer o controle, melhor. Então, quando a gente monitora, por exemplo, a doença, a ferrugem, né, para uma folha que cai, são menos 5 grãos na roseta. Ou seja, você vê que isso é considerável, né? E essas sementinhas do fungo que fica, da ferrugem, do esporo, da mileia, ela vai infectar aquela folha sadia, que vai ser a folha que vai dar a produção do próximo ano. Ou seja, se essa folha é infectada e ela cai, cada folha é menos 5, minha produtividade vai cair. Então é importante a gente proteger essa folhagem que está vindo agora, nova, para que eu possa garantir a minha safra do próximo ano. Se eu não fizer o manejo preventivo, se eu não fizer o manejo agora dessas folhas que estão sadias, eu permita que ocorra a queda dessas folhas, a minha produção ela vai ser bem menor no ano que vem. Então é uma forma que o produtor ele tem que se garantir agora. Então o Thales já colocou lá, fez o monitoramento, ele rodou as áreas. O monitoramento é outra palavra-chave, porque o produtor tem que monitorar a sua lavoura, tanto para a praga quanto para a doença, para entender o melhor ponto. Quando a gente fala em praga, geralmente você vai monitorar ovos de insetos. Ou seja, é uma fase do inseto que ele não está causando dano. Quando o Thales falou lá que ele colocou a folha contra a luz e começou a ver já, né, a colonização da folha, ou seja, o patógeno já está causando dano. Ele já está infectando a folha. Certo? Ou seja, o meu time e minha tomada de decisão é quase que presença e ausência. Então, deu 5% lá de incidência de severidade, controla. É mais ou menos esse o caminho que a gente usa. Tem que ficar atento. Agora, o produtor que já está no dia a dia, não é tão difícil assim encontrar esses primeiros sinais, ou precisa especificamente, tem que ter o acompanhamento de um bom agrônomo? Ô Carlos, é indispensável, eu acho, na minha opinião, ter um agrônomo junto. Por quê? Às vezes o produtor ele conhece sim a doença, ele sabe o que é uma ferrugem. Mas, por exemplo, nós temos diversos ativos hoje para se controlar a ferrugem. Tem as estrobilurinas, tem os triazóis, cada um com seu modo de ação diferente. Uns têm função preventiva, outras funções curativas, outras erradicantes. Cada uma delas tem a sua classificação quanto à mobilidade. Uns são mais de contatos, outros mais mesostêmicos, outros mais sistêmicos, menos sistêmicos. Não vamos falar desses nomes bonitos aqui não, mas eu acho que a importância do agrônomo nesse sentido é qual arma eu vou utilizar. Como manejar. Como fazer um manejo sustentável para controlar a ferrugem. Aí a gente começa a falar de manejo sustentável. Não adianta, talvez, o produtor hoje está até com medo.
tem muito vendedor, né, no campo, e ele já não quer nem receber. Então, Isso acontece muito. A gente tem que levar conhecimento para o agricultor. E aí ele entende que quando você leva esse conhecimento, você tem uma parceria e começa a se desenvolver naturalmente aquele vínculo de confiança, né? Então, assim, eu acho que uma forma de levar sustentabilidade para o negócio, rentabilidade para o negócio, produtor, nós podemos atacar mais fraco agora. Essa ferrugem está iniciando, vamos colocar aqui um triazol, um ciproconazol, vamos colocar aqui um Alto 100 para segurar. Então, assim, o agrônomo tem essa sensibilidade e confiança no posicionamento. Agora não, vamos supor que a gente já está num cenário já de muita ferrugem. Não, nós precisamos de entrar com a pulverização aqui, de erradicação desse esporo aqui, desse patógeno. Daqui tantos dias nós vamos entrar com uma aplicação sequencial para a gente trazer isso para o preventivo de novo. Aí sim a gente vai estar de novo no manejo sustentável, né? Eu acredito que é indispensável a presença do agrônomo, do técnico, dentro da propriedade. Bom, gente, que bate-papo. Nós estamos aqui na 4ª edição do nosso Pod Café. Como ele é vinculado através do rádio e através das nossas mídias sociais, vou pedir licença aqui aos nossos convidados, professor William, e ao engenheiro agrônomo Thales Dutra. Nós faremos um intervalo rapidinho, 2 minutos e um pouquinho, para prestigiar as empresas que mais que acreditar investem conosco, e nós vamos voltar nesse tema tão importante aqui no nosso Pod Café, as doenças do cafeeiro conilon e as estratégias para o manejo sustentável. A gente volta rapidinho com mais informações. Programa Café Rural. Oferecimento Cicobi Costa do Descobrimento, AgroCenter em Itamaraju, a Reprocria Assistência Veterinária, Campo Verde Agronegócios, Joel Cacau, Concel Steel, Blendcoff, Agroterezense, Sucal, Eletro Rural, a Pinhalense, Casa do Adubo, RE Cover Eucalipto Tratado, Apoio Agrícola, Sossal Nutrição Animal, Facom Engenharia, Dr. Henrique Viana, médico oftalmologista, Agritec, BR Pneus em Teixeira de Freitas, Posto BTV, Festicol, Zuc Máquinas, Proembrio, produção in vitro de embriões, e Adequar Engenharia Ambiental. A 4ª edição da Feira do Produtor Rural reunirá as grandes empresas do agro no extremo sul da Bahia. Agroterezense, Blendcoff, Apoio Agrícola, Pinhalense, Casa do Adubo, Campo Verde, Cicobi Costa do Descobrimento, Suzano, Piana Rural, Remax, Agritec, Adequar, Zuc Máquinas, Sossal, Módulo Rural, Matrix Solar, Agro Robusta, a Instaladora, Só Campo, Eletro Rural, Casa da Ração, Nutrifértil Drones, Lipetral, Gran Rural
e AgroTF Pulverização Aérea. Prepare-se para as melhores oportunidades de negócios. Sexta, dia 19 e sábado, dia 20 de julho, na área de eventos do Posto Bem-TV, em Itamaraju. Promoção: Café Rural, Leilões e Eventos. Muito bem, estamos de volta com a quarta edição do nosso Pó de Café, recebendo dois grandes amigos aqui para a gente discutir sobre os assuntos. Meu amigo Sidney Zuc, doutor Elaine, está lá também conosco, abraço. Eu quero ambientar para quem está chegando na audiência conosco agora, nós estamos falando sobre as doenças do cafeeiro conilon e as estratégias para o manejo sustentável, diante da importância da atividade para a nossa região. Está conosco aqui o professor e pesquisador William Bunker e também Thales Dutra, que é engenheiro agrônomo e representante técnico da Syngenta aqui para o sul e extremo sul da Bahia, tá bom? Ficou uma questão para trás, ainda achei que já tinha passado da ferrugem. Quando eu virei quando eu virei a página aqui, a tal da ferrugem vem consigo uma cambada de confusão junto aí pro doutor, viu, meu amigo? Agora sim, nós estávamos até com o amigo Sidney Zuc tocando no assunto, que a gente vai desossar lá mais para frente. Variedade. Existe, professor, alguma variedade que seja mais resistente a esse problema da ferrugem? Sim, a gente tem alguns materiais que são mais resistentes, outros mais suscetíveis, né? Então, se a gente for pegar aí, por exemplo, o LB1, que foi muito plantado, né? Nossa. Que hoje ele é suscetível a tudo praticamente ali que a gente tem. O cancro, o fusário, a ferrugem, né? Mas a gente tem sim alguns clones, por exemplo, pirata, o A1, né? O P2, 143, são clones de conilon, são resistentes, aí tem uma certa resistência à ferrugem. Se a gente for pegar aí o pessoal já do Robusta, né? O R8, o R22, o R25, o G20, então conilon tem o Z13 também, que é resistente à ferrugem, que é um clone que o pessoal está bastante uso ultimamente. Mas a gente tem alguns materiais, sim, que eles são resistentes. A questão de quando a gente fala da resistência à ferrugem, é importante entender que, por exemplo, como eu falei, o LV1 quando foi lançado, ele era resistente à ferrugem, certo? E com o tempo ele passou a ter uma suscetibilidade. Na academia a gente chama de ciclo de boom e de bust. Então, o boom é quando eu lanço a variedade, lanço o clone, lanço o genótipo no campo, ele vai ter essa pressão de seleção, que nós falamos dos esporos, dos isolados da ferrugem, da Hymenaea anastática, e aí, geralmente, em torno de 6 a 8 anos, ocorre o bust, ou seja, a suplantação da resistência, a quebra. E aquele material que até então era resistente, ele passa a ser suscetível. Então, isso é algo que meio que normal dentro do processo de evolução, até do próprio patógeno. Então, a pressão vai ocorrendo ao ponto que esses materiais que nós falamos hoje, possivelmente, se a gente colocarmos eles, né, daqui 6 anos a gente vai conversar, alguns deles já vão ser suscetíveis à doença também. Não, mas ficou maravilhoso aqui o áudio aqui agora, né? Eu consegui ouvir aqui o professor aqui agora com clareza, viu? Tá recebendo bem o áudio, tá? Tá ótimo. Eu só queria complementar um pouco a fala do William. Ele falou esse ciclo, né? O LB1 ele era resistente, depois a gente viu que o fungo foi ficando mais valente para cima dele. E no P2, às vezes, a gente já está começando a visualizar que ele está começando a se tornar suscetível à ferrugem, né? Ou seja, não é porque também a gente planta um material que é resistente que a gente eu vou virar as costas aqui, ferrugem, você não é mais problema para mim. Não é bem assim, né, professor? A gente tem que manter a lupa em cima dela porque o fungo está ali. Rapaz, o LB1... Até porque, Thales, é uma resistência, na verdade, não é imunidade, né? Então, ou seja, quando a gente fala em resistência, eu vou ter alguns níveis da doença que vai ocorrer. A gente chama da resistência horizontal. E aí o que você colocou é importante. Então,
O que serve às vezes quando a gente pensa no manejo da doença? Quando a gente fala de monitoramento. E aí uma sugestão, uma dica, né? Eu sempre tenho um clone que ele é mais suscetível. Esse clone ele serve como uma planta armadilha. Ou seja, quando começar a pintar ali a ferrugem, eu sei que está no momento de eu fazer pulverização na minha área. Eu começo por ele e eu aplico no restante dos materiais. É o que você falou. Não é porque às vezes o clone é resistente que eu não vou pulverizar nele. Pulverizo em toda a área. Né? Só para a gente encerrar aí, né, de ferrugem, um ponto importante que eu acho que ajuda muito a gente a manejar a ferrugem são as aplicações de solo, né? Seja aí com os triazóis, no caso da linha da Syngenta, o Alto 100, o próprio Verdadeiro, que é um produto que tem um inseticida com fungicida junto, é muito interessante aí tanto para o controle de pragas, né, como de doença, porque as aplicações de solo, ela é a única maneira, se a gente parar para pensar, de imunizar 100% das folhas das plantas, né? A gente faz as pulverizações. Eu acho que um tema também que a gente tem que estar debaixo do nosso guarda-chuva é questão de regulagem de equipamento, tecnologia de aplicação. Às vezes a gente compra um produto com uma tecnologia muito grande e a gente joga produto. Às vezes o produtor fala, não vou jogar um produto aqui. Acho que a gente tem que até trocar esse termo para eu vou aplicar um produto. Concordo. No volume de cauda correto, no bico correto, na pressão correta, né? Seja aplicação costal via drone, né? Acho que a tecnologia de aplicação é muito importante. Mas mesmo assim, mesmo às vezes a gente tendo uma tecnologia boa, tem os intempéries do clima, né? Às vezes o sol muito intenso, o vento, que a gente não consegue imunizar 100% da planta apenas com a pulverização. Ou seja, precisamos de ter um reforço também com as aplicações de solo, pensando em ferrugem, né? Até por residual também, que as aplicações de solo é o que nos confere um residual também maior para controle dessa doença. Olha, eu aprendi. Sim, professor. Só para não fechar, nós estamos acabando a ferrugem, mas não estamos acabando. Acho que só de ferrugem daria o podcast aqui. A gente falou o pó de café só de ferrugem. Uma coisa importante também que a gente não tem usado, e é uma ferramenta de extrema importância, é o cobre. Então o produtor tem que, igual agora que a gente está falando, né, que vai dar essas folhagens novas, ainda não ocorreu infecção, a aplicação de cobre ela é importante para nós. Então a gente tem que voltar a fazer esse uso do cobre, né? E vai auxiliar bastante, até porque o cobre ele é um fungicida de contato, ele é multissítio, ele é protetor, e o produtor ele vai ter uma ferramenta a mais dentro do manejo. Então, eu acho que dentro de tudo isso que a gente falou, né, com relação à questão de fortalecer via solo, como o Thales colocou, é importante. Essa aplicação também preventiva aí do cobre, eu acho que pode ser um fator que os produtores podem utilizar como mais uma ferramenta, e uma ferramenta muito boa para que ele possa fazer o manejo correto da ferrugem. Para fechar na ferrugem aqui, na verdade nem falar mais da ferrugem, agora é com tristeza que o LB1 não ficou aprovado, né? Eu que acompanhei a produtividade do LB1, quando eu vi todo mundo metendo as máquinas e arrancando ele fora. Rapaz, ele é de doer, tá? Eu sou lá de Minas e a gente trabalha com leite, né? Vou fazer uma comparação, ele é a vaca holandesa, né? O que ela dá de leite, o LB1 dá de café, e é um material que eu gosto muito, e quem sabe um dia, né, a gente volte com ele aí, né? Resolva ou amenize esse problema aí dessa mortalidade de plantas, né? É um clone maravilhoso. Já vi, tem até um vídeo que a gente fez, colher 3 pés ali, deu, se não me engano, não sei se foram 90, do saco. Ainda encheu e ainda sobrou. Tava com o meu amigo Sidney Zuc, que está lá acompanhando a gente, e até hoje o pessoal ainda liga pra gente, querendo saber sobre esse clone. Pô, moço, deu água no negócio aí, entendeu? E a gente espera que realmente encontre uma solução, porque a produtividade dele era fora da curva. Bom, mas já que nós estamos ainda mais problema para falar que ataca as lavouras, o cafeeiro, antracnose. Antracnose. É problema, William? É problema, professor? Vamos lá. Mas assim, a gente está colocando os problemas, não estamos propondo a solução. Não estou deixando o produtor também perdido, não. Vamos lá. Não é desafio. Antes do professor falar da antracnose, só um caso, né? Teve um ano em 2021
Eu era assistente técnico na Syngenta e o DTM aqui na região era o Felipe Ruela, excelente profissional. E a gente percebeu que naquele ano estava tendo um abortamento muito grande, né, professor? Logo após ali a flor secar, né, que o chumbinho ia se desenvolver, logo após a florada, a gente notou que os chumbinhos eles estavam necrosando, um abortamento ali, e a gente queria entender por que isso estava acontecendo. E aí a gente coletou, né, eu coletei algumas amostras, eu e o João, que era o AT da época também, mandamos lá para o professor William, e ele achou muito coletótrico, né, William? Nós vamos falar um pouquinho disso aí. Nesse caso, né, com relação à questão da antracnose, nós temos a seca de ramo, que é um problema, mas eu acho que a gente pode tratar mais do coletótrico mesmo no fundo, causando a proteção floral. Então, é justamente o que o Thales colocou para nós aí. A gente fez um trabalho, até então o pessoal encontrava e achava que era foma, né? Então, foma, causando podridão, porque é o comum nas regiões de arábica, mais frias, temperatura mais baixa, amena. Só que nós estávamos em condições de temperaturas altas e não era uma condição tão propícia para foma, né? Só se houvesse uma mutação, alguma coisa, uma raça, um isolado diferente. Então a gente partiu desse trabalho, pegamos aí materiais de Jaguaré, Linhares, da região do norte do estado, e com base nesses materiais que nós avaliamos, basicamente, né, nós encontramos coletótrico em todas as áreas. Então teve Nova Venécia, São Roque, São Gabriel da Palha, São Mateus, Soretama, Marilândia, Jaguaré, Aracruz, Linhares. Então nós coletamos esses materiais nesses lugares, o pessoal encaminhou para nós. E assim, porque quando você trabalha com coletótrico, que é um fungo, que ele ataca todo mundo depois que está morto, pode ser às vezes que é contaminante. Mas no nosso caso, o que acontece? Não, nós pegamos ali, igual o Thales colocou, bem o botãozinho, bem depois que cai as pétalas, né? Vamos pôr assim, e você retirava daquele material. E sempre dava coletótrico, não dava contaminação. Então você observava que basicamente 90%, e aí das amostras era coletótrico. Depois nós tínhamos cercóspora. Assim como tem a produção floral, a estrelinha lá dos citros, que é um problema grave também, a gente estava observando isso no Conilon. Então entender o que eu estou controlando é muito importante. Imagina só uma pessoa fazer uma quimioterapia, se ela tiver com AIDS, não vai resolver o problema, né? Não vai ter efeito. Então eu preciso entender o que está causando doença para eu fazer o manejo correto. Então a gente observou que coletótrico e cercóspora são os principais fungos causadores de podridão, né, floral nessas regiões. E isso mudou, de certa forma, parte do manejo. Porque eu preciso de utilizar aí produtos, moléculas, né, princípios ativos que são assertivos para esse tipo de patógeno que não seja fome. Então é importante a gente ter esse entendimento, né? E muitas vezes a podridão floral, tudo mais, o produtor às vezes ele não tem tanta atenção. É importante a gente se atentar para esse cuidado, porque na verdade vai ser aquilo que vai se tornar o grão depois, né? Então eu tenho que protegê-lo para que eu possa ter depois um grão bem formado e que minha produtividade seja alta. Professor, e esse clima nosso aqui é muito suscetível? Nós temos aqui com essas temperaturas, essa umidade toda. O que a gente pode falar de climas que favorecem isso daí? Isso, então altas temperaturas e alta umidade é onde a gente tem essa favorabilidade. Então basicamente o clima de vocês é faca quente na manteiga. Já passou a faca quente na manteiga? Ano passado eu vi muito desse problema aqui. E acho que um diferencial, esse trabalho que a gente fez com o professor William, a Syngenta, ela enxerga o café Conilon diferente. Todas as empresas que estão no mercado. Por que eu falo isso? Muitas empresas trazem produtos do Arábica e posicionam aqui. Ou seja, vem um produto que é talvez testado por Arábica e ele vem e meio que cai de paraquedas aqui no Conilon. A Syngenta não. A gente tem pessoas no campo, um time técnico, né? Tem um DTM, que é o Departamento Técnico de Mercado, e a gente procura entender a doença, o problema, igual a gente fez com a tracnose nesse caso. E disso nasceu um posicionamento que a gente não tinha. Por exemplo, a gente usava muito Priori Extra no pré e pós-florada,
E a gente tinha o Prioritop, que era um produto que a gente não utilizava aqui, que é uma estrobilurina, a azoxastrobina, um triazol, que é o difenoconazol, que é excelente para controle dessas doenças, né, para manchas, né, que a gente fala. Então nasceu esse posicionamento de pré-florada, algo que era muito comum lá no Arábica, e a gente entendeu que ele acontecia aqui. O professor William validou, fez todas as análises, falou, é coletótrico, então é pertinente a gente fazer essa pré-florada, né? Então daí nasceu um posicionamento que é exclusivo para o cafeicultor de Conilon. Pronto. Professor? Não, exatamente isso. Eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Com relação à questão da proteção dessa florada. Então, proteger a florada, eu acho que tem que ser algo que o produtor... Felipe, perdeu conta. Voltou, Felipe? Voltei? Voltou. Sumiu da tela aqui, não sei. Não adianta o senhor correr agora, não, professor. Nós ainda temos tempo, nós vamos conversar um bocado ainda. Aí a gente vai falando dessas questões, nós podemos falar dos impactos, né, Thales? O impacto de... Ou você acha que a gente... Já que vocês já falaram aqui sobre essa que é uma exclusividade de vocês, passar a conhecer, para saber manejar bem a importância de estar atento disso daí, porque os impactos, professor, os impactos econômicos em cima disso daí, qualquer pancadinha dessa é um pancadão. E o produtor já não aguenta mais escutar de quebra, não aguenta mais falar de prejuízo. Bora trazer boas notícias aí. Exatamente. Então, assim, a ideia é fazer o manejo correto, o monitoramento. Entender que o ambiente ele vai estar diretamente relacionado com a ocorrência de doença. Então, só tem essas condições que a gente está comentando aqui agora, né? No caso, por exemplo, temperatura em torno de 21 a 25 graus, aumentou a umidade, eu vou ter problema com ferrugem, eu vou ter problema com coletótico, eu vou ter problema com cercóspora. Quando a gente fala de cercóspora e coletótico com antracnose, a gente vai entender que, eu já estou entrando na próxima doença, que é a cercóspora, que o manejo também é importante. Mas eu preciso também de fazer uma adubação, uma nutrição equilibrada. Então não adianta só eu aplicar um produto, porque não vai fazer o efeito que deve ser feito. Primeira coisa, tem que, então, corrigir a nutrição da minha planta, para depois eu fazer a aplicação dos produtos, e para isso que eu tenho eficiência e tenho efeito. E entender que o manejo de doença tem que ser sempre preventivo. E focando de novo no monitoramento. Acho que a ideia é que a gente tenha o produtor que conheça, né, como você falou, ele roda a lavoura, ele entende ela, e ele sabe mais ou menos os materiais de acordo com como estão, com relação à suscetibilidade, com relação à ocorrência da doença. Ele vai entender, eu falo que tudo aquilo que foge de uma planta sadia, de uma planta normal, ela tem que nos chamar a atenção. Então, para poder verificar o que é. É uma deficiência nutricional, é uma falta de água, é uma doença, é uma praga, alguma coisa aconteceu que aquela planta não está normal. Então vamos mudar o ditado. É o olho do dono que salva a lavoura, professor? É isso aí, o olho do dono que salva a lavoura. Engorda o gado e salva a lavoura, né? Boa. O olho do dono que engorda o gado e salva a lavoura. Pronto. Acho que um ponto importante também, só para a gente matar essa questão aí, é a importância também da gente trazer inovação para o agricultor, né? Tem muitos produtos que já estão há muito tempo no mercado e a Syngenta está vindo com uma onda de inovações, e até para esse segmento que é o próprio Miravis Duo, a gente trazendo, é um grupo químico novo, a Syngenta criou, que era um produto que tenha uma alta atividade intrínseca de controle, que tenha um amplo espectro. Então ela montou isso daí, nanotecnologia, um produto, inovação total. Isso é bom para o agricultor, né? O agricultor gosta, mais aliados para ele poder lutar contra esses problemas aí. Bom, estamos agora passando para mais um. Nós elaboramos alguns dos problemas que os produtores precisam ficar atentos agora, nesse período. A cercóspora. Eu vou perguntar o que é, porque assim... Já vou falar, professor, já vou falar mais como um leigo no assunto. Que, gente, eu estava assim, tem um amigo, né? Eu falei, cara, não, vou fazer uma lavoura de café. Eu estou achando que vou ter que parar todas as minhas atividades para tomar conta do cafeiro, tomar conta da roça o tempo todo, viu, professor? É um problema atrás do outro, meu amigo. Me fale desse agora. A cercóspora é também conhecida como olho de pomba, né? É muito comum no viveiro. E
E também essa doença ela vai para campo depois, e aí, como nós falamos, ela vai afetar tanto a folha quanto também o grão. Então é uma doença que ela é uma doença de transição, ela sai do viveiro e ela vai para campo. Então foi o que eu falei antes, é necessário que a gente faça a nutrição adequada. Então uma lavoura com uma alta incidência de cercóspora, eu preciso, alguma coisa está desequilibrada de nutriente. Então eu preciso fazer esse manejo correto da nutrição para depois eu entrar com um manejo aí com os defensivos. Então ela é uma doença importante porque ela vai afetar também o fruto, né? A ferrugem ela causa redução da folha, reduz em torno de 50% da produção, da produtividade, mas a cercóspora também ela causa redução da folha, mas também ela afeta diretamente o fruto. Então isso pode causar queda de frutos, igual a gente comentou antes, causa podridão floral. Então isso vai afetar de forma diretamente também a sua produtividade. Então é uma outra doença que tem que se tomar muito cuidado e é uma questão de ajuste. Então a nutrição, às vezes o produtor, se ele perde a mão, ele vai ter que entrar com foliar para tentar corrigir, mas o solo ele precisa de entrar no solo. Então é um efeito que eu preciso de ter um tempo maior para poder promover essa correção. Quero só lembrar aos nossos ouvintes e telespectadores que o professor estará conosco durante a 4ª edição da Feira do Produtor. Hoje, aqui nesse podcast, a gente está fazendo assim, um apanhado sobre as principais questões, mas nós teremos a oportunidade lá de, além de ter esse bate-papo bem mais extensivo, o produtor também tirando suas dúvidas diretamente lá com o professor, com toda a equipe, durante a 4ª edição da Feira do Produtor, agora dias 19 e 20 de julho. Nós já vamos lançar essa semana agora a programação completa, e aí já para você se programar para estar conosco nesses 2 dias, aprendendo, fazendo grandes negócios e ainda participando de um happy hour, churrasco e tudo mais, com todo o mix que nós estamos preparando para esta 4ª edição da Feira do Produtor Rural. Thales, nós já podemos passar aqui agora para outro. Nós elaboramos entre os 5 aqui, professor, nós elaboramos pelo menos 3 aqui, que são os principais que esse ano o produtor tem que prestar atenção. A que vem agora no nosso mix aqui é a fusariose. Queria que o senhor explanasse para os nossos telespectadores e ouvintes os impactos do problema da fusariose no cafeeiro. Pô, Carlos, a fusariose, né, que a murcha de fusário, o cancro dos ramos, que a gente tem chamado, é hoje uma das doenças emergentes principais do cafeeiro, né? Então nós temos aí, porque ela leva à mortalidade das plantas, ela traz uma renovação precoce das lavouras, igual nós falamos, por exemplo, a ferrugem para o LB1, eu tenho um controle químico eficiente. Então se o problema do LB1 fosse a ferrugem, seguindo isso que nós estamos batendo papo, conversando aqui, o produtor ia conseguir fazer o manejo, ia conseguir manter essa produção, essa produtividade. Mas uma vez que eu tenho uma doença que ela causa essa mortalidade de planta e de forma muito rápida, eu preciso então entender um pouco mais esse contexto. E aí a nossa equipe tem trabalhado desde 2016, né, nós encontramos o fusário causando a doença e nós temos trabalhado de forma a desenvolver pesquisas, entender o comportamento e buscar, de certa forma, estratégias para que o produtor possa aí manter a sua lavoura e ter uma longevidade dessa lavoura. Então nós temos, a priori, nós temos aí 3 espécies de fusário que nós enxergamos que estejam causando doença. Dessa, do complexo Solane que a gente chama, ela é uma dos fungos, dos fusários mais agressivos que nós temos. É um fusário que ele é diferente do tomate, por exemplo, da banana, onde o pessoal, a disseminação ocorre muito pela raiz, né? Vamos ver a solo. A questão do fusário do café, ele é totalmente diferente com relação a esses fusários. A disseminação pela parte aérea, ela é muito importante. Então você vai observar, e a gente vai ter essa oportunidade de mostrar isso aos produtores por imagens, a produção de alguns esporos, aquelas sementinhas que eu falei da ferrugem que são amarelas, no caso do fusário são brancas. Quando você faz aí a poda, desrama, desbrota e vai abrindo portas de entrada, essa sementinha, esse esporo, ele penetra ali e aí vai causar a mortalidade da planta. Uma coisa interessante que a gente observou foi essa doença, de certa forma, o estresse ele é um gatilho para que ela ocorra. E praticamente no conilon a gente não tem estresse, né?
robusta não traz estresse. Só que não, como diz o outro. A gente tem aí questão de poda, desbrota, desrama, certo? Tudo isso leva a planta a um estresse muito grande, além de ser uma porta de entrada e uma abertura, através de ferimentos. A própria colheita, se a gente for pegar a expansão dos frutos, então, por exemplo, se eu começo ali março, abril, eu começo a ver a maior parte da mortalidade de plantas. Por quê? Porque é onde a planta está com a carga, está na pré-colheita. Então ela está chegando ali no máximo, eu reduzo o dreno, eu reduzo a quantidade de água que chega. Então essa mortalidade ela aparece de forma mais acentuada. Pode falar. Não, você pode complementar, professor. Não, e aí, assim, é importante eu entender que algumas fases que são críticas para o manejo dessa doença, né? Então, por exemplo, agora, na questão, quando eu faço a poda, a desbrota, a pós-colheita, vamos pôr assim, né? A pré-florada. É o momento que eu tenho de proteger aqueles ferimentos, e aí aquele cobre que nós falamos lá no começo, que também serve para ferrugem, nesse momento, ele vai servir também para poder fazer a proteção dessas portas de entrada. Então, o manejo ele não é exclusivo de um fungo só, de uma doença só. A gente consegue, dentro dessa ideia, abordar, né, um complexo de doenças aí. Depois, quando for ocorrer lá a expansão dos frutos, vai ser um outro momento onde o aumento de demanda hídrica e energética da planta vai ser maior. É um outro momento de estresse. Depois, quando eu pego lá pré-colheita, colheita é um outro momento de estresse. Então, são momentos que eu tenho que trabalhar de forma a manter, a reduzir esse estresse da planta e tentar fazer com que ela consiga produzir cada vez mais. Dá para montar uma estratégia eficiente para o manejo sustentável recomendado para prevenir e controlar o problema da fusariose? Então, a doença, quando a gente fala do cancro do ramos, da fusariose, a gente tem que entender que eu não vou ter uma bala de prata. Eu gosto de falar muito disso. Ou seja, eu não vou ter só um produto, eu não vou ter só uma molécula que vai resolver todos os problemas. O produtor ele tem que entender que a doença ela é complexa, eu preciso de associar várias ferramentas. Então, eu comecei a ver uma planta doente, a primeira coisa é retirar aquela planta doente. Então, a diagnose precoce de uma planta doente é um primeiro ponto-chave. Tá? Na verdade, se a gente for colocar o ponto zero, seria a questão de mudas de ambientes onde eu tenho o jardim clonal e que eu sei que são sadias. Então, essa questão de coletar broto, aquela vez que a gente esteve junto aí, que a doença estava começando a espalhar na área, foi que eu perguntei para o produtor, eu falei assim, essa área sua que você plantou agora, os brotos que você colheu da lavoura, professor, está dando os mesmos sintomas que está ocorrendo aqui agora. Ou seja, provavelmente coletou estacas de plantas que estavam assintomáticas, e aí quando plantou, a muda deu problema. Então, a muda de qualidade é o principal ponto. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Esse é o ponto zero. Depois, eu preciso monitorar minha área. Entender que eu tenho alguns... A gente não teve material 100% resistente. A gente não tem material imune. Então, eu tenho materiais que são mais resistentes e materiais que são menos resistentes. Uns vão levar mais tempo para apresentar sintoma da doença, outros vão apresentar menos tempo. E lembra aquilo que eu falei, o ambiente vai influenciar. A temperatura, a umidade, o estresse, tudo isso influencia para que eu tenha a doença. Dentro disso, eu consegui fazer o diagnóstico, retirar essa planta da minha área, eu vou diminuir a quantidade de doença. Então, aumento a longevidade da minha lavoura. Tá? Com relação a um plano de moléculas defensivos, sejam biológicos, sejam químicos, isso está sendo construído, isso está sendo feito. Mas a gente precisa de adotar medidas iguais a essas que eu falei, mudas sadias, eliminação dessas plantas com sintomas iniciais da minha área, para que o produtor, ao usar as ferramentas que estão por vir, elas realmente sejam úteis. Porque corre o risco de ele ter uma molécula muito boa ou um micro-organismo para controle biológico muito bom, não fazer o manejo adequado e perder essa ferramenta. Então a gente tem que trazer essa atenção para o produtor para ele entender que tanto o controle biológico quanto o controle químico, por si só, eles não vão resolver o problema. Eu preciso associar a outras medidas
para que eu possa ter um controle eficiente e que eu possa manter, por exemplo, uma área com LB1, que eu não tenho histórico de ocorrência da doença, produtiva. Porque se o produtor ele consegue ter uma muda de LB1 de um ambiente que ele sabe que não tem a doença, se na sua área, na sua lavoura, não tem histórico da doença, ele consegue sim produzir esse LB1 lá e manter sua produtividade. Então, você consegue manter esses materiais produtivos, mas eu preciso criar estratégias. O pessoal dos citros, né, sofre bastante com doenças. Então, eles já criaram algumas estratégias que permitem com que eles tenham um manejo, digamos assim, de algumas doenças que são de difícil manejo também. Eu acho que a gente precisa, e aí você, né, o Thales, vocês estão de parabéns, trazer para o produtor a importância. Né? A gente está propondo soluções, mas que a gente precisa, de certa forma, ter esse cuidado. Então, a forma que a gente fala de educação fitossanitária, né? De trazer o conhecimento ao produtor, de mostrar para ele o que realmente é necessário ser feito, para que ele possa ter o máximo da sua produtividade. Eu acho que, quando a gente fala em questão de sustentável, tem que ser sustentável e rentável. Então, a gente tem que buscar aí, né? Que o produtor realmente ele consiga ter lucro, que ele consiga viver bem daquela condição ali que ele está fazendo. Sim, Thales. O professor foi irretocável, né? É muito manejo, né? É complexo. Às vezes o LB1 morre do vizinho, o outro vizinho não morre, né, professor? Acontece muito isso. Mas eu acho que, assim, pensando hoje em ferramentas, a Syngenta tem investido muito nisso. A gente, não sei se todos já sabem, mas a Syngenta, ela está entrando forte no segmento de biológicos, né? E trouxemos uma bactéria, é o Bacillus velezensis, o produto chama Sertano, já é um produto que tem no mercado. E ele tem na bula dele registro para Fusarium solane, que é das raças, né, a mais agressiva que o professor trouxe, né? Mas vai ser a bala de prata? Talvez seria o nosso sonho, né? Mas eu acho que ele vai entrar num manejo, ele vai ajudar, nós vamos ter que fazer essas aplicações anualmente e começar a manejar fusariose assim como a gente maneja as demais doenças, né? Pensando em futuro, a gente está trazendo uma tecnologia nova, tecnologia Taimirium. Nós vamos começar a conectar os agricultores a essa tecnologia daqui para frente. Vão falar um pouco disso, né, professor, lá na feira. Na feira. Então, assim, comprometida que com inovação, a Syngenta tem investido nisso, porque esse é um ponto de dor. Não só o LB1, tá, mas outros clones, o P1, o Verdinho, K61, materiais fantásticos, né, e produtores tendo que arrancar roças e renovar, porque a doença entra muito agressiva, né. Não é fácil. Bom, gente, vocês acreditam que já passou mais de 1 hora do nosso bate-papo? Nossa. Foi assim, o assunto, quando eu observei aqui agora, eu vou ter que agradecer a vocês, até por conta do nosso espaço lá, mas quero deixar o convite para os nossos ouvintes e telespectadores que o professor estará conosco na 4ª edição da Feira do Produtor Rural. Vamos abrir um espaço, professor, mais extenso, que eu sei que os questionamentos, a oportunidade do produtor aprender a lidar com esses desafios, nós vamos criar lá um ambiente. Isso aqui foi só um pequeno aperitivo. Ainda ficaram 2 temas aqui que nós não conseguimos desossá-los com ele aqui hoje, mas vão ficar, não vou dizer para o próximo Pó de Café não, mas lá para a Feira do Produtor Rural, que é o nosso grande objetivo, proporcionar um ambiente de negócios, troca de experiência, aliado aí com grandes empresas, o trabalho de milhares de pesquisadores como o professor, que já vinha alertando isso aí desde 2019, na nossa primeira palestra, e lá nós estaremos discutindo melhor sobre esses principais assuntos. Professor, eu quero lhe franquear a palavra para suas considerações, já lhe agradecer pela disponibilidade de estar conosco aqui, atendendo o nosso convite, para a gente compartilhar um pouco de informação com os produtores da nossa região. Então, Carlos, eu gostaria de agradecer, né, a você e ao Thales pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade interessante para nós de estar aí diretamente com os produtores, falando a eles. Tem muita coisa para falar, igual você falou, o tempo passou rápido. Eu acho que de cada doença dessa a gente conseguiria fazer um pó de tranquilamente para bater um papo. Mas deixar os produtores assim, de certa forma, tranquilos, ao ponto de que a universidade,
pública, né, a UFES, no Carlos onde eu estou, nós estamos sim pensando no produtor, nós estamos buscando uma pesquisa aplicada que venha resolver o problema do produtor. Então nós sabemos das dificuldades que existem, nós estamos atentos a isso. E com relação à questão da ferrugem, nós temos trabalhos, né, com todos esses papos sistemas que a gente tem comentado e conversado, a gente tem buscado soluções, e que eles entendam que a primeira coisa é a questão de uma muda sadia. Eu acho que isso a gente tem que deixar bem claro para eles, né, para o início de uma plantação de café, de uma lavoura nova, né, porque é um investimento mais alto. Depois disso, entender que eu tenho que fazer um manejo integrado. Então eu tenho que associar, né, a questão do controle cultural, do monitoramento, do ranqueio de plantas doentes, também com a questão de clones de acordo com resistência. Então, se eu sei que tem clones que são mais resistentes, vou plantar esses clones, vou plantar esses materiais, de modo que eu vou minimizar também a quantidade de doença. Saber monitorar, saber conhecer, buscar a fazer esse manejo de forma correta e flanquear eles aí, meu contato, depois meu e-mail, Instagram, a gente tem, então pode ficar à vontade, a gente vai conseguir, também eu consigo responder. E muito obrigado de novo aí pela oportunidade. Eu fico sempre à disposição para que vocês possam ir, a gente possa bater esse papo e quando vocês quiserem novamente. Pronto, professor, muito obrigado e ansioso para nos encontrarmos durante a Feira do Produtor em Itamaraju. Thales? Carlos, acho que é só agradecer mesmo a você pelo espaço, poder comunicar com o teu público. William, parceiro como sempre, parceiro da Syngenta, parceiro do agricultor, sempre nos auxiliando e ajudando muito com as pesquisas muito bem feitas. E eu sou novo aqui na Bahia, né? Eu cheguei aqui, foi em setembro do ano passado, mas já estou virando um baiano aí de coração e quero, enquanto profissional da Syngenta, me colocar à disposição de todos os cafeicultores, podem nos acessar através dos canais. Gosto muito de visitar a roça, gosto muito de monitorar, gosto muito de fazer posicionamento. Acho que a gente tem que ter essa parceria com o agricultor e com a botina na poeira, na lama. O produtor sobrevive, a gente sobrevive exatamente, junto, né? Exatamente, aí vira um ecossistema saudável ali, né? Espero muito todos os agricultores, né, na feira, acho que vai ser um momento ímpar de conversar pessoalmente, de trocar informação, para a gente se conhecer, vocês conheceram o professor William, tá? E agradecer a você pelo espaço, espero que possamos ter novas oportunidades e teremos de conversar com os agricultores. Obrigado a todos, boa noite. Pois é, agradecer aos nossos ouvintes e telespectadores. Durante a Feira do Produtor, o professor vai ilustrar melhor, vai mostrar como identificar, tem tantas perguntas e essas respostas é melhor pessoalmente, no tete-a-tete, né? Então, todos convidados lá para estar conosco, para ter um encontro com esse timaço e esclarecer todas as suas dúvidas com muita tranquilidade e fazer grandes negócios, tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima edição do nosso Pod Café, o podcast da Café Rural Leilões e Eventos. Tchau, pessoal. Programa Café Rural. Oferecimento: Cicobi Costa do Descobrimento, AgroCenter em Itamaraju, a Reprocria Assistência Veterinária, Campo Verde Agronegócios, Joel Cacau, Concel Steel, Blendcoff, Agroterezense, Sucal, Eletro Rural, Apinhalense, Casa do Adubo, RE Cover Eucalipto Tratado, Apoio Agrícola, Sossal Nutrição Animal, Facom Engenharia, Dr. Henrique Viana, médico oftalmologista.
Agritec. BR Pneus em Teixeira de Freitas. Posto BTV. Festicol. Zuc Máquinas. Proembrio, produção in vitro de embriões. E Adequar Engenharia Ambiental. A quarta edição da Feira do Produtor Rural reunirá as grandes empresas do agro no extremo sul da Bahia. Agroterezense, Blend Coffee, Apoio Agrícola, Pinhalense, Casa do Adubo, Campo Verde, Cicobi Costa do Descobrimento, Suzano, Piana Rural, Remax, Agritec, Adequar, Zuc Máquinas, Sossal, Módulo Rural, Matrix Solar, Agro Robusta, A Instaladora, Só Campo, Eletro Rural, Casa da Ração, Nutrifértil Drones, Lipetral, Gran Rural e AgroTF Pulverização Aérea. Prepare-se para as melhores oportunidades de negócios. Sexta, dia 19 e sábado, dia 20 de julho, na área de eventos do Posto BTV, em Itamaraju. Promoção: Café Rural, Leilões e Eventos.